Voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente e hoje eu vou estar falando a respeito do 29º filme que eu assisti esse mês, um filme chamado Candyman, né? Candyman quer dizer o homem do doce, o doceiro, né? Talvez eu chame de uma forma, talvez eu chame de outra, mas é Candyman, né? Candy é doce e man é o homem do doce. O homem doce também, talvez, doceiro, qualquer coisa nessa linha. Então, é um filme de 1992, né? Recentemente ele recebeu uma continuação, acho que é esse ano ainda, inclusive. Então, eu não assisti o segundo filme, não vou assistir amanhã, nem depois de amanhã, então não vai fazer parte desse Monkey Madness, mas eu só tinha assistido esse filme muito tempo atrás e tal, então foi pra esse Monkey Madness que eu reassisti ele pra estar mais por dentro de quem é esse personagem Candyman, né? E o Candyman basicamente é um filme assim que dá pra enquadrar como uma obra de slasher, sabe? Um vilão sobrenatural que ele vai matando vários personagens, só que esse aqui, ele tem um pouco mais de nuances, ele também flerta um pouco com o lance do terror psicológico, mas ele com certeza tem um caráter paranormal também envolvido. Então, eu diria assim que quem quer experimentar uma obra estilo Sexta-feira 13, Halloween, ou até não, principalmente algo na linha do Nightmare on Elm Street, que é a música é a franquia do Fred Krueger, sabe? O Candyman, ele compartilha várias coisas com esses personagens. A diferença é que ele tem só um único filme, com exceção agora do segundo que saiu, e também, desde essa versão de 1992, já dá pra dizer que uma das partes que era diferentes dele, uma inovação, né, era justamente o vilão, o personagem sobrenatural, que é o Candyman, ser um homem negro e tudo mais. O filme também tem outros personagens negros, tem assuntos que relacionam essa parte étnica e tudo mais. Então, né, ele é um filme que uma das coisas que ele uniu foi justamente trazer um slasher negro, que pode parecer um negócio que, tipo assim, que pouca coisa assim de diferente na obra, mas de modo geral, né, durante muito tempo e até os dias de hoje, várias vezes quando sai algo envolvendo uma pessoa negra, a gente tem que destacar que é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, né? E até onde eu sei, o Candyman foi o primeiro slasher, né, interpretado por um ator negro e tal, que acho que é Tony Todd o nome dele, deixa eu conferir aqui. Isso, Tony Todd, o ator que interpreta o Candyman, né? Então vamos lá, vamos passar para essa história assim e tal. Já disse que realmente acho uma boa recomendação, entendeu? Se tu é um cara que gosta desses filmes, dessa linha, que sai ali os filmes slasher, que eu já listei aqui, e tu quer assistir algo que tu nunca viu, né? Vai para esse Candyman, ele é legal. Inclusive eu diria que, enquanto obra séria, ele é o melhor de todos esses daí, sabe? Honestamente, o apelo de filmes como o Nightmare on Elm Street, né? Pesadelo na rua Elms, e também, como posso dizer assim, do Fred Krueger não, do Sexta-feira 13, né, e Halloween, geralmente o apelo desses filmes é muito mais, assim, a diversão que eles podem te proporcionar, sabe, não é uma questão, assim, de roteiro, nem do filme se levar a sério. Agora o Candyman, apesar dele não ser uma obra realmente, assim, muito foda em questão assim, do roteiro e o que tu vai enxergar ali, eu acho que ele conseguiu trilhar esse caminho de manter uma obra séria, com atuação séria, conceitos sérios, e o filme, enfim, simplesmente ele se levar a sério do começo ao fim e ser uma obra de terror mesmo, eu acho que o Candyman ele tira melhor do que todos os outros, sabe? Então vamos lá, vamos começar a falar, porque realmente eu fiz mais anotações desse filme do que eu esperava, então vou tentar com que esse programa não passe de 1 hora, como eu andei fazendo muitas e muitas vezes. Então, ele é um filme que ele tem um pouco menos de 2 horas, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo ainda para dar uma conferida. Não, ele tem 1 hora e 39, né? Contando com os créditos. Então a duração do filme é ali 1 hora e meia, uma duração boa para um filme de modo geral, né? E daí, após os créditos e a tela de título, que é a primeira coisa que a gente enxerga no seu filme, a gente já escuta já algumas falas sinistras do Candyman, sabe? A gente escuta uma voz que depois, lá adiante do filme, a gente vai confirmar que se trata da voz do Candyman, né? É uma voz do próprio ator mesmo, só que ela tem um efeito assim de que ela fica ecoante, sabe? É como se ele estivesse falando dentro da tua cabeça, digamos assim. Sempre que ele fala no filme, ele tem essa questão e tal, né? De tá dentro da mente, geralmente da nossa protagonista, né? Uma mulher chamada Ellen, que é a principal personagem dessa história, né? Junto com o Candyman, né? E depois disso a gente também enxerga alguns takes
enquanto o Candyman tá falando, alguns takes que mostram assim um enxame de abelha, né? Na verdade, enxame sempre é de abelha, então de agora em diante, sempre que eu falar a palavra enxame, vocês saibam que eu estou me referindo a esses insetos e tal, porque, né, isso tem a ver com o personagem do Candyman. Esse filme tem várias inserções de enxames, digamos assim, né? Daí a primeira cena, propriamente dita, depois dos créditos e dessas falas do Candyman, mostra uma mulher contando pra Ellen, né, a nossa protagonista, uma história sobre o Candyman. Então já começa aí e tal, pra estabelecer quem é esse cara. Que basicamente o que a Ellen tá fazendo, ela tava ouvindo essa história porque ela ia escrever uma tese pra faculdade dela, ou algo desse tipo, relacionada a lendas urbanas, entendeu? E o Candyman seria uma lenda urbana popular ali dessa cidade onde ela tá vivendo, né? E daí essa menina conta pra ela de uma conhecida dela que morreu num dia que ela ia se encontrar com um cara, que ela até descreve o cenário, diz que o cara, assim, era um bad boy, que nem era namorado dela, eles iam transar, e etc e tal, só que daí, antes deles ir fazer o que tinha que fazer, a menina pegou e contou pra ele a história do Candyman, que basicamente, também, a história dele também não é muito assim, tipo, como que ele interage contigo também não é muito original. É bem derivado da Maria Degolada, sabe? Que lá nos Estados Unidos eles chamam de Blood Mary, que é basicamente ter que chegar na frente do espelho, pronunciar o nome dele 5 vezes e ele vai poder vir até ti, né? Então é isso que a guria fez, essa burrona aleatória do começo do filme, e ela foi executada. E a menina disse, ele matou ela com um gancho, enfiou aqui na parte de baixo, assim, da cintura dela e abre até o estômago, né? Então, assim que era o jeito que ele executava as pessoas. Ele tem no braço direito dele, ele tem um gancho de ferro e ele te enfia aqui na altura da tua virilha e te rasga até a parte de cima, então, né? Estrebuchando tu, né? E daí ela disse que o cara. E depois disso, o Candyman, depois de matar a mulher, matou um bebê que tinha na casa e não matou o cara, o tal de bad boy aí que vai se encontrar com ela, mas o cara ficou biruta. Então, né, já é a primeira coisa que a gente escuta do filme pra gente saber mais ou menos quem é Candyman, né, e já ficar por dentro do que essa história vai tratar. Depois disso, a gente vê daí uma colega da protagonista, que é uma mulher chamada Bernadette. Na verdade, seria em inglês, eles falam Bernadette, mas eu vou chamar de Bernadette mesmo, fica mais fácil de pronunciar, né? E ela ouve uma história contando a respeito de uma babá que assoma uma criança no forno. Isso daí não tem nada a ver com a história do livro. Do filme, é só pra gente entender que elas duas estavam fazendo a pesquisa juntas, né? Aí a gente assiste um pouco de uma aula de um cara chamado Trevor, é um professor de universidade que é casado com a Ellen, né? Marido dela. E daí a Ellen vai conversar com o Trevor depois da aula e ela já fala algo que dá a entender que tem uma aluna chamada Stacy e ela tava flertando com o cara, porque ela fala bem assim, olha, eu vi que essa guria tava aqui quando. Tipo, essa menina tava perto ali também dos dois quando eles estavam conversando e tal, antes de sair de perto. Daí ela falou assim: eu vi que ela nem tava olhando nos meus olhos, que parecia que ela ficou vermelha quando eu cheguei perto de vocês. E daí o cara fala assim: não, tu não tá achando que eu tenho um caso com a minha aluna, né? Daí ela fala assim: não, não tô. Daí ele fala: tá, então tá bom. Né? Mas, spoiler, na verdade ele tinha, assim, e o filme logo lá adiante ele vai deixar isso mais claro, né? E daí depois disso, assim, ela comenta: porra, por causa que ele tava, a aula dele comentava a respeito de algumas lendas urbanas. Ele estava falando sobre aquela história de crocodilos no esgoto e tudo mais. E daí ele comenta sobre as lendas urbanas, que é praticamente folclore moderno, que as histórias passam de boca a boca, elas vivem para sempre, né? Então essa é outra coisa que esse filme pega emprestado do Nightmare on Elm Street, né? Porque esse filme aqui, realmente o próprio Candyman, ele é mais parecido com o Fred Krueger do que ele precisava, sabe? Considerando que o Fred Krueger é um personagem que nasceu nos anos 80 e sei lá, o Candyman deve ter aparecido uns menos de 10 anos depois dele, eu acho que é uma das coisas que impediram eu de gostar tanto dessa obra. Se eles não tivessem bebido tanto da fonte do Fred Krueger e tentasse ser um pouco mais original, eu acho que talvez eu teria ficado mais marcado por essa obra, né? Aí depois disso a gente vê a protagonista numa sala escrevendo aquilo que ela gravou, né? Até que entra uma mulher da limpeza, né? E ela escuta o nome do Candyman rodando na gravação do que a guria tava ouvindo. E daí ela fala, eu conheço uma amiga que sabe uma história, né, recente envolvendo ele. E daí e a guria, eu gostaria muito de conversar com a tua amiga. E essa mulher já chama a amiga dela, felizmente. Essa amiga dessa mulher da limpeza também trabalhava nessa faculdade, também trabalhava na limpeza, então a gente já vai saber direto que história que é essa. Aí entra um nome novo na história, que é a tal de uma Ruthie Jean, né? Ruthie, né? Só que tem TH, falei Ruthie, né? Mas é a Ruth Jean, que é uma mulher que ela foi morta por Candyman, né? Contaram a história dela, que é parecida com aquela que a gente já conhece. Ela foi atacada no banheiro dela e foi aberta da virilha até a barriga, assim, tal, estrebuchada. E daí,
né, conta essa história pra menina, falou que, ela sabia que tinha alguém na casa dela, ela ligou pra polícia, a polícia ignorou, porque ela morava na comunidade, morava no gueto. O termo que eles usam no filme é gueto, tanta vez eu vou usar essa palavra, embora não seja muito comum, ninguém pronuncia muito hoje em dia isso aqui, mas no Brasil, né? Mas então, quando eu falar gueto, você sabe que é tipo assim, a parte mais humilde, mais pobre realmente, né, dessa cidade, porque esse filme lida muito com essa questão também da classe financeira das pessoas também, né? Então ele fala, porra, a mulher ligou 2 vezes lá, ninguém socorreu ela, depois só encontraram ela morta, né? Aí a seguir, a gente vê a protagonista pesquisando reportagens sobre crimes não solucionados, né? E um deles que ela vê especificamente dessa mulher, essa Ruth Jean, que simplesmente ela foi morta, todo mundo sabe que ela foi morta, mas a polícia deixou por isso mesmo e era isso, né? Por causa do lugar que ela morava, a comunidade que ela morava, né? Aí, ao redor da marca de 15 minutos, a protagonista mostra pra colega dela o que ela descobriu, sabe? Que ela fala que, tipo assim, o apartamento dela é um que ele é da mesma época, da mesma geração que um prédio que fica lá nessas comunidades mais pobres, lá no gueto, chamado Cabrini Green. Esse prédio Cabrini Green é onde essa Ruth Jean morreu, sabe? E tem todo o contexto do Candyman também lá. Então ela fala, então esse prédio aqui que eu tô vivendo, ele é espelhado com aquele lá, eles são iguais por dentro. A diferença é que esse aqui que eu tô tá numa região mais nobre, ele foi renovado ao longo do tempo, né? E hoje em dia ele é vendido muito mais caro para pessoas que nem ela, que obviamente ela tem dinheiro, né? E daí ela mostra que existe uma espécie de parede falsa atrás desses espelhos. Meio que não fica muito claro, eu diria que é só uma convenção do roteiro, pelo caso das cenas que o nosso diretor queria mostrar, porque basicamente ela abre o espelho dela do banheiro e a gente vê que atrás, se tu empurrar com força a parede do teu banheiro, simplesmente, do espelho do teu banheiro simplesmente cai, quebra, dá pra te entrar na casa do vizinho, digamos assim. Também que não dá pra entender porque alguém faria uma casa com esse tipo de coisa, né? Apartamentos fazendo com esse tipo de coisa. E daí depois, assim, elas conversam sobre essas histórias que elas estão estudando e ela pergunta assim pra amiga dela, pra Bernadette, tu não acredita nessa história de Candyman, né? E a mulher diz que não, né? E daí, nesse momento do filme, o filme tá atingindo a marca de 15 minutos, né? Então, daí pra mim já tava meio que rolando uma necessidade de começar a ralar capirotice, mas na verdade, nesse ponto, esse filme é ainda mais lento do que outros aqui, sabe? Ele tem 1h30, eu acho que não vai rolar nada realmente violento antes da marca dos 45 minutos, né? Mas o que eu posso dizer é que ele fez um bom trabalho para gerar expectativa até essa cena, né? Embora eu acho que eles poderiam ter te dado um pouco mais assim de gosto antes de chegar a hora que as coisas fossem rolar mesmo, né? Aí, enfim, depois a gente vê as duas amigas, as mocorongas, né, falando Candyman 5 vezes na frente do espelho. Na verdade, a Bernadette só fala 4, ela arrega de falar a última, indicando que talvez ela tivesse um pouco de receio, mas a Ellen fala 5 vezes, tipo, a troco de nada, simplesmente porque a gente precisa de um filme, né? Aí a seguir, rola assim um fake scare, sabe? Com a protagonista se assustando com a chegada do namorado dela. Ela tava deitada na cama, ela começa a ver uns barulhos na casa e pergunta: Trevor, Trevor, dá pra ver que ela mesma ficou encucada depois dela ter chamado o Candyman, e o cara pula atrás dela, então por isso que eu falei que é um fake scare, realmente era só o namorado dela. Ela pergunta por onde ele andava, né? Mais uma vez alimentando a plot de que ele é infiel. E ele fala assim, não, eu só demorei muito no trabalho, não sei o que lá, tô muito exausto. E é isso aí. Aí na próxima cena a gente vê a Ellen e a Bernadette, né, e elas estão viajando pro gueto, assim, elas estão viajando pra parte pobre da cidade, né, e basicamente quando chego lá, tem assim, primeiro elas se deparam-se com um grupo de homens, né, negros, eu vou observar que são negros porque, né, faz parte da construção da história, e os caras já começam assim a notar que elas não são de lá, né, pela roupa, pelo carro que elas pararam, os caras começam a dar assim cantadas nelas, depois eles começam assim a fazer algumas perguntas que dá a entender que eles estão suspeitando que elas sejam policiais, né, para duas mulheres daquela classe social ter se metido lá num gueto desses sem qualquer tipo de proteção, talvez elas fossem policiais, né, e daí Uh, rola algumas cenas assim que tu não sabe o que vai acontecer, já gera uma apreensão, porque, né, ela tá num lugar que a amiga dela, a Bernadette, falou, olha só, lá onde a gente vai é um lugar que a polícia não se mete, é um lugar que tem muita criminalidade, tem gangues, tem facções criminosas, então, né, tinha que ficar esperto. Então, basicamente, tu não sabia o que ia acontecer, né? Elas estão indo lá para ir até o tal de Cabrini Green, entendeu? É um prédio em péssimas condições, muito, muito, muito feio, né? Eles chegam daí, eventualmente, até o apartamento da Ruth, né? Onde ela foi morta, e daí ela tá em péssimo, péssimo estado, tipo, pelo que eu entendi, essa Ruth Jean não foi morta há muito tempo, então realmente eu não sei como é que é um apartamento que foi desocupado há alguns meses, talvez,
possa ter ficado em uma condição tão precária, porque ele tá muito sujo mesmo, sabe? Independentemente de se ficar num gueto, é surpreendente o estado que esse apartamento conseguiu ficar tão rapidamente. Aí ela atravessa a parede falsa que estava atrás do espelho, sabe? Porque ela queria ver da onde que os assassinos. No caso, ela estava investigando esse caso, não levando a sério a história do Candyman, né? Mas o que era sério é que a mulher foi morta por alguém que abriu ela da virilha até a barriga. Então, ela queria ver onde é que os assassinos ou o assassino estava escondido antes de invadir a casa da mulher, né? E daí ela passa na parte de trás do espelho, ela começa a tirar fotografias desse lugar e de repente ela dá de cara com uma pichação que representa assim um homem negro de boca aberta, sabe? E a boca do homem tem um buraco para ela atravessar, sabe? É o caminho, digamos, para ela passar. Daí, né, essa pichação vai aparecer algumas vezes no filme depois, em forma de alucinação, sabe? Flashes na cabeça dela. E daí, na frente dessa pichação, ela encontra um saco cheio de doces, sabe? É um saco assim, com balas, com doces, basicamente, para alimentar já a história de Candyman. Ela abre um desses doces e dentro do. Junto com o bombom ali, sabe? Tem uma gilete dentro, né? E não rola nada além disso, exceto que quando ela volta pra sair da onde que ela tava, dessa apartamento abandonado, aí tá, os dois estão abandonados, né? Tanto o que ficava atrás do apartamento da Ruth, até o apartamento da própria Ruth, não tem ninguém morando lá. Aí rola um fake scare quando ela chega pra Bernadette, a amiga dela que tava esperando ela no apartamento da Ruth, e pede uma máquina pra ela tirar mais fotos, que não sei o que lá, e daí a mulher tava distraída, então ela toma um susto, né? Então, segundo fake scare já desse filme, que já é outra coisa que eu também não sou muito fã, né? Aí elas são interrompidas por uma mulher que chega carregando um cachorrão, sabe? Elas já tinham encontrado essa mulher, tipo, elas estavam na frente da porta da mulher tirando fotos das pichações que tem lá nesse lugar. Esse filme é cheio de pichações, ele é todo feito assim, por uma paisagem urbana, mas uma paisagem urbana feia, sabe? Principalmente quando eles estão nesses lugares da cidade para mostrar assim, enfim, o tipo de poluição visual que nós aqui no Brasil estamos bem acostumados, né? Tipo, sempre que eu vejo esses filmes tentando mostrar, retratar de uma maneira, não sei se é fiel ou não, porque eu nunca andei pelas vilas dos Estados Unidos para dizer como é que é a aparência de lá, eu sempre fico impressionado com, mesmo quando eles se esforçam para retratar algo feio e ruim, eles não conseguem mostrar de verdade. Pelo menos aqui no Brasil as coisas são muito mais feias, né? E daí a mulher do que chega até lá com um cachorrão, perguntando o que elas estavam fazendo ali, né? E elas falam: ah, não se preocupa, a gente não é policial, a gente só veio aqui pra fazer a gente tá fazendo uma pesquisa pra faculdade. Aí o bebê da mulher começa a chorar, né? Ela segue lá pra atender o bebê dela, e daí a Ellen e a Bernadette pedem pra mulher responder algumas perguntas pra ela a respeito do que elas estão pesquisando, né? Aí o nome da mulher é Anne Mary, né? Anne Mary, ela recebe as duas na casa dela, né? E ela comenta a respeito, assim, desculpa se eu fui meio grosseira quando eu conheci vocês, mas, né, sempre que aparece gente branca por aqui é só pra arrumar encrenca, né? Daí ela fala, mas nem todo mundo, nem todos nós que vivemos aqui somos que nem aqueles cuzões lá de baixo, né? Referindo-se àquela quadrilha, aqueles membros da gangue que estavam lá embaixo quando essas duas mulheres chegaram nesse prédio, né? Ela falou que ela só quer criar o filho dela, isso e tal, e daí depois ela comenta um pouco a respeito da morte da Ruth Jean, indicando que essa mulher realmente não morreu há tanto tempo assim, né? E daí ela fala, eu me lembro que eu vi ela morrendo, eu vi ela gritando, eu ligava pra polícia e ninguém fez nada, só no outro dia que chegaram aqui pra ver, né? E daí ela fala que sabia que quem matou ela foi o Candyman, né? Então tava reforçando a ideia de que várias pessoas dessa cidade, independentemente de quem elas eram, elas acreditavam que tava, realmente existia um serial killer ou uma entidade paranormal chamada Candyman que matava as pessoas, né? Aí depois disso a gente transiciona pra uma cena que é um jantar entre o Trevor, um professor cabeludo que eu não sei o nome dele, a Bernadette e a Ellen, né? Aí a Ellie meio que provoca o professor, por causa que ele pergunta pra ela sobre o que ela tá escrevendo, e ela fala que é sobre o Candyman, e ele dá uma risada e fala assim, mas eu já escrevi tudo que há pra escrever sobre o Candyman há 10 anos, né? Indicando que é uma lenda urbana que já existe há bastante tempo, né? E daí depois disso, assim, isso nos leva a ele contar a história, porque basicamente ele pergunta pra ela, mas tu já conhece a história dele que eu escrevi? E ela diz que não, daí ele dá uma risada e fala, como é que tu vai conseguir me superar se tu ainda nem sabe o meu trabalho, né? E daí ela fica meio com uma cara de constrangida, né? E o cara vai lá e nos conta a origem do Candyman, né? Basicamente ele fala que começou lá pelo século passado, entendeu? O século passado, no caso, levando em consideração 92, né? Então, 1890, quando começou a surgir a história do Candyman, diz que ele foi filho de um escravo, mas o pai dele daí era um escravo liberto, né? E o pai dele conseguiu ficar rico quando ele inventou alguma coisa lá que ajudava a fabricação de tênis e os caralho. Tem uma história assim por trás da razão pela qual a família do Candyman ficou rica, né? Não deram nome pra ele, sabe? Tipo, só é chamado de Candyman. Então, realmente fica naquele caráter assim folclórico. Não é como se alguém soubesse realmente quem
quem ele foi em vida, né? Mas daí ele disse que ele estudou em várias boas escolas, inclusive daí ele começou a se envolver com o mundo das pessoas brancas, e daí ele se apaixonou e se envolveu com uma mulher branca, engravidou ela, e fazendo isso, ele foi executado daí a mando do pai da menina, né? Que ficou, tipo, ultrajado, ficou puto, tipo, deve ter sido uma coisa, tipo, que deve ter acontecido na década de 20 ou 30, né? Então esse tipo de coisa era muito mais tabu. E daí ele nos conta como ele foi executado. Ele foi morto lá nesse prédio Cabrini Green, indicando que esses prédios já eram velhos mesmo, já tinham basicamente quase 100 anos de vida, né? Então, dizem que ele foi morto lá na parte de cima do prédio, cortar uma das mãos dele fora, né? Que é por isso, no caso, que ele tem a mão direita de gancho. E depois disso, ainda por cima, falaram que deixaram ele pelado e cobriram ele de mel e jogaram ele perto de um lugar ali onde tinha um campo de apicultura, né? Daí várias e várias abelhas vieram e mataram ele picado. Então, basicamente, é por isso que ele tem a origem desse nome, né? Candyman. E é por isso que ele é um espírito vingador, né? Porque ele foi morto de uma forma injusta, né? O espírito vingativo acho que fica melhor. E daí, ainda por cima, o velho adiciona que eles queimaram o corpo do Candyman depois da execução, né, e espalharam as cinzas dele pelo Cabrini Green, né, deixando claro que se esse espírito existe e ele tá querendo assombrar, o lugar que ele vai assombrar com certeza é esse prédio daí e tal, né. Aí ele volta pro apartamento dela, na verdade não, eu errei, ela volta pro apartamento que fica ao lado da Ruth Jean, sabe, indicando que ela foi lá pra tirar mais fotos, dessa vez sozinha, né, então realmente é uma mulher bem doida de se enfiar num lugar desse sem companhia nenhuma, né, e daí na hora, depois que ela tira as fotografias que ela queria, mais uma vez seria uma cena que em outros filmes isso daí eles teriam oportunidade para nos dar um susto, mas não o fizeram. Então, tipo, esse filme, apesar dele ser mais lento do que eu gosto, eu vou dizer que pelo menos daí eles escolheram uma rota interessante de manter a possibilidade do Candyman existir ou não em aberto, né? Claro que hoje em dia qualquer pessoa que for assistir esse filme já sabe que existe o Candyman e que ele vai aparecer, mas até esse momento do filme, as únicas vezes que a gente tinha visto algo sobrenatural, digamos assim, foi só aquelas balas que ela encontrou e também o lance lá do começo do filme, nos primeirinhos momentos do filme que a gente escuta uma voz sinistra e vê aquele take das abelhas e tal, né, que realmente seria o Candyman, né. Aí ela descobre que a Annie Mary não tá em casa, ela queria conversar mais com essa mulher e ela acaba tendo um diálogo que eu fiquei bem assim, surpreso pela montagem dele, entendeu, que é uma coisa meio complicada, sabe? Eu acho que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que é um diálogo interessante de acompanhar, não parece uma conversa que uma mulher teria com uma criança, né? Porque é um menino chamado Jake, que também é uma criança negra, né? Todo mundo que mora nessa comunidade, pelo menos a grande maioria das pessoas que a gente vê, é interpretado por atores negros. E esse menino Jake daí fala pra ela que a Annie Mary não tá em casa, né? E daí ela pergunta pra ele se ele sabe alguma coisa a respeito da morte da Ruth Jean, o que eu acho muito estranho alguém perguntar pra uma criança se ele sabe de algo sobre um assassinato, foi por isso que eu fiquei surpreso, e o guri falou que não podia falar nada, porque o Candyman ia pegar ele se ele falasse. Aí ela fala bem assim, então me mostra onde é que o Candyman fica, a não ser que tu tenha medo demais. Deu pra ver que ela deu uma provocada, realmente ela deu uma infantilizada pra conseguir conversar com a criança, mas meio que adiantou, né? O guri se sentiu provocado e levou ela pra um lugar, sabe? É um lugar assim, tipo um banheiro público, sabe? Aqueles que tem um lado masculino, um lado feminino, que fica assim na rua mesmo e tal, não é dentro de estabelecimento nenhum. Aí o Jake conta uma história de um menino estranho, né? Que ele comenta assim, ele fala assim, um menino estranho. Daí até a mulher fala assim, o porquê? Ele era louco? O Jake fala, não, ele era retardado. Então eu achei engraçado que a escolha de expressões, basicamente, né? Mas enfim, a maior história é que esse menino, que era retardado, não louco, ele foi morto no banheiro, próximo a uma pracinha que teve lá, sabe? E o jeito que ele foi morto envolvia ele perder o pênis e tudo mais. Falar que ele explicou a historinha, entendeu? Basicamente a mãe do guri tava comprando coisas numa loja, pediu pra ele e ele não tava aguentando esperar ela pra ir no banheiro. Ela mandou ele atravessar a rua e mijar nesse banheiro público que tem perto da pracinha, e depois ela começou a ouvir gritos. Aí nos mostram umas cenas de flashback, assim mesmo, pra gente entender o que aconteceu, né? Aí um cara foi lá investigar, e ele fala, olha, um cara entrou aqui, um verdadeiro valentão, entrou dentro do banheiro, 5 segundos depois dele entrar, ele voltou chorando e tremendo, né? Indicando que a cena que ele viu lá era horrível e tal. E eles nos mostram, assim, um take de muito sangue no chão, né? Inclusive a criança menciona que o pinto do guri foi parar dentro do vaso sanitário e tal. Então, é bem difícil de entender realmente como é que alguém teria feito uma coisa dessas e não enxergar. O que provavelmente colabora a história de que o Candyman existe, é alguém real, e que ele pode aparecer e desaparecer como ele bem entender, né?
Aí a Ellen entra nesse banheiro e começa a fotografar ele, sabe? Ele também é um banheiro muito horrível, muito sujo, muito feio, sabe? Tu vê que não tem qualquer tipo de amparo mesmo por instituição do governo ou instituição privada. E daí, por falar em privada, a última privada que ela abre a tampa, onde deveria estar, por exemplo, o pênis do menino, embora tu imagine que o pênis dele não tenha ficado lá até agora, ou sim, sei lá, né? Mas daí, quando ela abre essa tampa do vaso, tá assim, rolando. Lá tá, tem um enxame de abelhas lá dentro, sabe? Eu falei que não ia ficar repetindo que o enxame é de abelhas, mas eu não consigo. Esse pleonasmo ainda é mais forte do que eu. Nisso a gente já tá chegando à marca de 38 minutos de filme, né? Mais de meia hora então. E aparentemente a gente ia enxergar o Candyman pela primeira vez, sabe? A gente vê alguém se aproximando do menino, o menino olha pro cara e fala assim, Candyman. E daí depois esse personagem, esse ator, entra dentro do banheiro como se realmente fosse assim, alguém, um ser humano, sabe? Então. A gente vê que ele tem um gancho, ele tá segurando um gancho na mão direita, então realmente te serve pra tu imaginar que seria o Candyman, sabe? Só que daí começa a aparecer outros caras na volta dele e tu entende que na verdade são marginais humanos normais, né? E daí esse cara que entrou com um gancho, ele fala algumas coisas pra Ellen fala, ah não, eu só quero ir embora, eu não sou policial. Daí o cara fala assim pra ela, ah, nós ouvimos que você está procurando pelo Candyman, puta, né, bitch, ele dá uma paulada na cara dela com um gancho, mas não com a ponta do gancho, sabe? Ele bate só com uma ferrada assim na cara dela e tal, e a guria cai no chão, né? Aí depois dessa cena a gente já transiciona pro momento assim e tal. Na verdade, mostra os caras saindo do banheiro, tipo, os caras bateram na mulher e não mataram ela por algum motivo, né? O que é uma atitude bem burra. O Jake entra no banheiro, vê que ela tá ferida e liga pra polícia, né? E pra ambulância, sei lá. Aí depois a gente já vai direto pra uma cena em que ela tá ouvindo vários homens negros diferentes que foram pegos pela polícia falando a mesma frase, né? Ela tá atrás daquelas paredes de vidro assim e tal, que a gente tá acostumado a ver em filme de terror. Aí a gente vê 5 suspeitos andando pra frente falando. Nós ouvimos o que você tá procurando pelo Candyman, puta, né? E daí o quinto deles era o cara que realmente bateu nela. Ela reconhece o cara, né? Corretamente, é o que a gente consegue identificar junto com ela, né? E daí nós somos levados a acreditar que esse cara é o Candyman, sabe? O policial que tá falando com ela fala, é um cara que ele é o chefe de uma gangue ali e tal, né? E ele deve ter aproveitado do medo das pessoas para começar a andar por aí com um gancho e falar que ele era o Candyman, né? Porque as pessoas daquela comunidade têm muito medo desse ser, principalmente depois da morte da Ruth Jean, né? E daí ela pergunta, você acha que foi ele que matou aquele menino e a Ruth? Daí o policial fala, com certeza. Então, basicamente, no ponto de vista da polícia, eles tinham acabado de encontrar o criminoso que eles estavam procurando. Aí rola um curto diálogo entre a Ellen e o Jake, né? A Ellen agradecendo pelo Jake, pelo menino ter salvado a vida dela. E o menino fala assim, tu falou que ninguém ia saber, agora o Candyman vem atrás de mim. Daí ela fala pra ele não ficar preocupado, porque o Candyman não existe, né? E até esse momento, realmente, ela não tinha tido nenhuma prova de que o Candyman existe. Aí rola uma cena meio breve e aparentemente sem muito sentido, da Ellen agitando com o Trevor, sabe? O Trevor é o marido dela, e basicamente acho que a única pouca coisa dessa cena, que não é muito longa pelo menos, que deve ter alguma relevância pra história, é se ela pergunta se ele já jantou, se ele já comeu, e ele dá uma hesitada antes de falar, não, claro que não. Então basicamente é só pra gente entender que ele anda realmente tendo um relacionamento duplo, né? Aí depois disso, a gente vê a Ellen e a Bernadette se encontrando, né? Bernadette é amiga dela que trabalha com ela e tá fazendo um trabalho de faculdade, né? Essa também é uma atriz negra, de certo? Eles queriam que pelo menos um personagem que faz parte do mundo da grana fosse alguém de pele negra. Aí os dois conversam, entendeu? A Ellen pega e faz uma observação a respeito desse caráter étnico que ela disse que ficou incomodada com o fato de que a polícia sabia que tinha um cara matando gente lá no gueto, não fez nada e foi só uma mulher branca ser agredida que a polícia se mexeu, né? Então, basicamente uma crítica que naquela época, tipo, até hoje em dia ainda é pertinente, né? Não é como se esse tipo de mensagem não tivesse envelhecido, a gente sabe desse tipo de realidade ainda, né? Mas naquela época era ainda mais assim, expondo um fato que outra vez muita gente se negasse a reconhecer que, né, que as pessoas de maior carência, de maior necessidade de receber um amparo são as que são mais negligenciadas pelas, né, os poderes públicos. E daí a Bernadette comenta que ela conseguiu salvar algumas das fotos, né? Porque a câmera da Ellen tinha sido quebrada por esses mesmos marginais que agrediram ela. Só que pelo menos algumas das fotos foram salvas por um amigo dela que lida com isso, né? E a mulher comenta de que logo mais elas serão publicadas, né? Porque a Ellen ficou famosa após ter sido atacada, né? Ela saiu nos jornais quando ela foi vítima de uma agressão. Aí nisso, as duas se separam, né? Cada um vai pro seu lado e pegar seu veículo. A gente vê que ainda no estacionamento, né? A Ellen começa a escutar a voz do verdadeiro Candyman. Isso tá marcando 45 minutos de filme, então realmente demorou 45 minutos para um filme que tem 1 hora e meia, então metade do filme pra gente enxergar o vilão
né, pela primeira vez. O que eu falei é uma coisa assim que fico meio dividido, sabe? Apesar de ser lento para meus padrões, eu ainda acho que conseguiram gerar uma expectativa para a plateia que tá vendo esse filme sem qualquer noção real do que essa obra vai tratar, não sabia se esse seria aparecer. Então, aparece ele lá com a imagem dele que realmente é muito boa, entendeu? O rosto dele é normal, né? Ele não tem nenhuma coisa que identifique, se ele não usa máscara, ele não tem o rosto deformado que nem outros personagens de slasher. A única coisa que ele tem que é fora do comum é um gancho no lado da mão direita, e ele veste sobretudo marrom, né? Botas pretas e tal, então ele tem uma imagem, uma aparência muito boa, e aquela voz que eu já te falei, entendeu? Que quando ele tá falando com a Ellen, é como se a voz dele tivesse direto da cabeça dele e tal, da cabeça dela, no caso. E as coisas que ele fala são sinistras, são interessantes, é um roteiro legal, mas eu queria ficar repetindo aqui que é só coisa assim sem sentido, sabe? Tipo assim, você é minha, entendeu? Você se torne minha vítima e tudo mais, vem até mim, o meu poder está naqueles que acreditam em mim. Então por isso que eu falei que é um filme que bebe bastante da fonte do Fred Krueger, porque basicamente algumas das coisas que o Candyman diz que funcionam pra ele é exatamente o que o Fred Krueger falava, sabe? O poder do Fred Krueger vinha do fato de que as pessoas sabiam quem ele era e tinham medo dele. Então o Candyman basicamente é a mesma coisa, sabe? Ele existe porque as pessoas falam dele. Ele pode te atacar porque tu acredita nele, além de invocar ele pelo nome dele, entendeu? Então basicamente é isso que ele faz. Ele faz tu ter medo dele, quanto mais medo tu tem, mais forte ele fica, né? Então o Candyman é bem parecido com o Fred Krueger nessa questão, pelo menos na forma que os poderes deles funcionam, né? Aí rola uma transição realmente surpreendente, porque depois dessa cena daí que ela tá encontrando o Candyman pela primeira vez, já muda pra uma cena que ela tá se acordando suja de sangue, sabe? Ela tá deitada no chão todo sujo de sangue, ouvindo gritos, e assim que ela abre a porta do banheiro que ela se encontrava, ela tá na casa da Annie Mary, e a gente vê que o cachorro dela foi decapitado, né? O cachorro da Annie, o cachorrão que ela tinha. E daí, a Ellen marca a toca, né? E ela se agacha e pega um cutelo sujo de sangue, que provavelmente foi a arma que utilizaram para matar o cachorro. E daí, ela tava ouvindo uns gritos num quarto, ela abre a porta assim e tal, e daí a Annie Mary tá apavorada procurando o bebê dela, né? Indicando que o bebê dela desapareceu, não foi morto. E daí ela ataca a Ellen, chamando ela de puta, de assassina, fala, sua puta, sua assassina, né? E daí a Ellen tenta se defender dela, e daí acerta nela um golpe de cutelo, porque a mulher começa a esganar ela, sufocar ela, e como ela tava com o cutelo na mão, ela bate com o cutelo no braço da mulher, e nesse momento a polícia entra, sabe? Então é uma cena verdadeiramente surpreendente, tu não esperava que ia transicionar daquele encontro lá dela com Candyman no estacionamento para um cenário tão caótico que, né, basicamente a gente sabe que a Ellen vai se fuder, né? Qualquer pessoa se fuderia na situação dela. A gente vê que ela tá sendo presa, né? Passa por uma cena que ela tá se despindo, que ela tá muito incomodada, dá pra ver que ela realmente não sabe o que tá acontecendo. Ela tá pedindo pra falar com o advogado, pra falar com o marido dela, e a mulher fala assim: tira tua calcinha, tira isso, tira aquilo. Ela tá tirando toda a roupa dela porque tá realmente lavada de sangue, né? Pra ser utilizada como evidência. Aí ela é interrogada, sendo tratada como uma assassina mesmo, os policiais estão gritando com ela, tratando ela como se ela fosse uma louca, uma demente, né? Como qualquer pessoa normal acharia nessa situação, né? Ela liga pro Trevor que não atende, né? E daí, mais uma vez, a gente dá a entender que ele tá atraindo ela com alguma pessoa, porque mostra a casa deles vazia, sem ninguém lá, né? E depois disso, a gente vê ela sentada numa cela, né? Fumando um cigarro, né? E mostra alguns flashes, assim, sabe? Indicando que realmente foi o Candyman que matou ou sequestrou o bebê, porque a gente fica vendo imagens do bebê vivo num lugar, assim, bagunçado e sujo, sabe? Mostrando que ele tá em algum lugar sob a tutela do Candyman, né? E daí, depois disso, né? A gente vê que o Trevor tá lá indo buscar a Ellen, provavelmente no outro dia, na manhã seguinte, né? E daí ele sai, os dois saem da delegacia com ele protegendo ela, porque tem um monte de gente braba com ela, né? Um monte de gente protestando contra a mulher que matou o cachorro e sequestrou o bebê, porque até então ninguém achou o bebê, a polícia perguntou pra ela do bebê, ela disse que não sabia, né? Mas ela conseguiu ser levado pra casa, né? Pelo marido e pelo advogado. Aí, depois que ela tá lá na casa dela, assim, eles estão ouvindo uma reportagem na televisão que esclarece um pouco dessas coisas que eu falei pra vocês. E o advogado fala pra ela se ela se lembra, pergunta pra ela se ela se lembra de alguma coisa, mas ela só disse que só fala que apagou quando ela tava no estacionamento. Então ela nem entrou na história do Candyman ainda, né? Aí a gente vê a Ellen tomando banho, né? Numa banheira, e o Trevor diz pra ela que precisa ir até a faculdade pegar algumas coisas, né? E daí a Ellen aproveita pra questionar ele onde é que ele tava a noite passada, e ele mente que tava dormindo. Aí basicamente confirma toda a sua subplot de traição, porque a gente viu que não tinha ninguém dormindo na cama deles, então, né, com certeza ele não atendeu a ligação porque tava com o amante, né? Aí a gente vê daí uma cena aleatória da Ellen bebendo algo e fumando cigarro, né? Antes dela começar a olhar fotos que havia tirado lá no Cabrini Green, né? Aquelas que a amiga dela entregou pra ela dizendo que conseguiram ser recuperadas. Nisso,
ela acaba enxergando o reflexo de um homem atrás dela numa das fotos, sabe? Não é o reflexo lá dentro do apartamento dela, é numa das fotos que ela tirou, pegava a imagem dela assim na fotografia, porque tava pegando num espelho, né? E dá pra ver que tinha um homem realmente atrás dela ali e tal, que com certeza é o Candyman, né? Aí rola algumas cenas lentas dela no apartamento, né? Pra gerar uma expectativa que honestamente funciona, né? E daí rola assim um jump scare no banheiro, só que dessa vez pelo menos não é um fake, né? É um jump scare de verdade, porque ela tá na frente do espelho e ela abre o espelho pra enxergar aquela fundo falso, e de dentro do fundo falso sai o gancho assim do Candyman, né? Daí ela sai gritando, apavorada, entendeu? E a gente começa a escutar assim aquela voz do Candyman dentro da cabeça dela. E daí, eventualmente, ele se aproxima dela, sabe? Começa a falar algumas coisas. Ah, agora você é minha, você não vai conseguir escapar, entendeu? Você não acreditou nas histórias, agora você vai acreditar em mim, que não sei o que lá. E daí ele corta o pescoço dela, assim, com o gancho, né? Mas não corta de uma maneira letal, sabe? Ele enfia assim perto da nuca dela e começa a deslizar. O suficiente pra sair sangue, então realmente perfura a carne dela, mas não é uma perfuração daquelas que vai acabar com a vida dela, né? Nisso, a Bernadette tá chegando na casa dela com um buquê de flores, né? Dá pra ver que ela tá falando, Ellen, Ellen, e a Ellen tá no chão, assim, com o pescoço cortado, falando, vai embora, Bernadette, ele tá aqui. Só que daí a mulher entra de qualquer forma, né? Mesmo com as diferenças da Ellie, e daí aparentemente a gente entende que ela é morta por Candyman, porque ela começa a gritar assim, não nos mostra como é que ela tá morrendo, simplesmente a gente ouve uns barulhos assim de alguém levando umas perfurações, né, entendeu? E é isso aí que rola. Aí já transiciona pra cena após essa, sabe? Com o Trevor chegando em casa, e ele faz uma cara de choque, e ele encontra a Ellen caída. A gente vê que a Ellen tá suja de sangue, e ela tá segurando uma faca de corte, sabe? Uma faca pra cortar carne, o que mais uma vez não vai ser bom pra ela, com certeza vai colaborar a narrativa de que ela que assassinou a própria amiga, e realmente nós, enquanto audiência, ainda não sabemos, sabe? Se o Candyman realmente é um ser que pode se materializar fisicamente e castigar as pessoas, ou se ele tá operando assim realmente como um espírito possessor e fazendo a Ellen cometer esses crimes violentos, né? A Ellen se acorda, algemada, né, na cama dela, e daí ela aproveita assim que ela começa assim, cadê o Trevor? Cadê a Bernadette? Daí as pessoas, ela vê que tem um policial na volta dela e ela consegue sair correndo até a sala, né? Ainda usando as algemas. Nisso ela enxerga o cadáver de Bernadette, a gente vê que a amiga dela realmente foi bem brutalizada antes de morrer, com bastante sangue, e por cima do corpo dela espalharam assim as fotos, sabe, que a mulher tava vendo depois, a mulher dizendo antes, né? E daí a gente vê um take assim aleatório de um enxame, né, assim na tela. Mais uma vez, que nem eu falei, vai rolar bastante disso nesse filme. Pra gente não se esquecer que abelhas são importantes, né? E nisso a gente vê a Ellen sendo levado para um lugar que eu achava que seria a delegacia, sabe? E nesse momento, assim, ela continua ouvindo assim as ameaças do Candyman dentro da cabeça dela, sabe? Ele fala algumas coisas, tipo assim, por que você quer viver? Eu sou um rumor, eu vou viver para sempre em todas as esquinas que as pessoas se lembrarem de mim, né? E daí, no final, a Ellen estava sendo transportada para um hospício, né? Então agora as pessoas que estão querendo incriminar ela viram, bom, ela é louca, ela matou a própria amiga e não sabe, ela roubou um bebê e não sabe, ela matou um cachorro e não sabe, então essa mulher é doente, né? E daí, lá onde ela tá sendo presa, assim, colocam ela numa maca, naquelas que prendem as mãos e as pernas, tu vê que ela enxerga o Candyman flutuando acima dela, sabe? Ele começa a falar que não tem por que ela resistir, que eles vão ter que ficar juntos agora e tudo mais, né? E daí depois disso ele começa, tipo, a se esconder, entre aspas, embaixo, assim, da maca dela, ou da cama, não sei, e ela começa a gritar assim, ele tá embaixo da cama, ele tá embaixo da cama, né? E os enfermeiros entram lá dentro pra sedar ela, porque, obviamente, acham que ela tá agindo que nem uma biruta, né? Aí a gente vê uma curta cena que mostra o Candyman colocando o dedo dele na boca do bebê, indicando que o bebê ainda tá vivo, né? Embora isso levante alguma série de perguntas, tipo, eu imaginei que essa cena tava acontecendo pra gente entender que o Candyman realmente consegue encostar nos seres vivos, né? Se ele colocou o dedo na boca do bebê, né? Mas como é que um bebê tá vivo? Quem é que tá alimentando dele? Quem é que tá cuidando dele? Enfim, é um pouco de, quem sabe, algumas perguntas realistas que não vão fazer parte do roteiro desse filme, né? A gente volta pra ver a Ellen no hospício, né? E daí a gente vê uma cena meio longa dela sendo transportada pelos enfermeiros, né? Que estão tratando ela não necessariamente mal, não mostra umas cenas deles violentando ela, puxando ela forte, mas dá pra ver que ela tenta falar com eles e eles estão, tipo, tratando ela que nem uma pessoa louca, tipo assim, tch, tch, não, cala a boquinha que eu já vou te levar onde tu tem que ir. Então, tipo assim, cagando pras coisas que ela tá falando, né? Nisso ela se encontra com o psiquiatra, né? Lá nessa cena que ela tá cara a cara com o psiquiatra, ela tá sentada com as mãos e as pernas presas, aliás, acho que só as pernas, né? Quer dizer, só as mãos, as pernas seria um pouco de exagero, mas ela tá naquelas cadeiras que fica com o negócio atando teus braços, né? E daí a gente descobre que ela já tá nesse hospício faz um mês, né? E o doutor pede pra explicar pra ela o que aconteceu, né?
lá no apartamento dela agora com a Bernadette morta. E daí ela fica quieta por alguns segundos, porque ela simplesmente não pode responder. A única coisa que ela poderia falar é que foi o Candyman que matou a Bernadette. Isso com certeza seria motivo para as pessoas deixarem ela ir presa para sempre, né? E daí o doutor viu que ela nem ia responder nada, e ele começa a rodar vídeos dela surtando. Basicamente a gente vê aquela cena que a gente viu antes, né? Dela dizendo que o Candyman tava lá, que ela precisa se defender, que ele tá se escondendo embaixo da cama, só que agora a gente vê pelo ângulo das câmeras e a gente vê que não tem absolutamente ninguém, né? O que reforça a ideia de que ela é maluca ou que ela tá sendo possuída por um espírito, né? Aí a Ellen diz que ela jamais seria capaz de fazer algo como aquilo, entendeu? Não importando que lado dela fosse escondido, ela nunca faria uma coisa dessas e que ela pode provar. Daí o cara pergunta como e ela fala que ela consegue fazendo isso invocando Candyman, né? Ela ora pra um espelho que tá dentro daquela sala mesmo e ela fala Candyman 5 vezes. Demora um pouco pra acontecer alguma coisa, inclusive o que eu esperava é que fosse não acontecer nada, né? Aquela coisa de que a pessoa que acredita no paranormal tenta provar pros outros no que ela acredita e daí nesse momento, né, ela é deixada na mão. Mas não, realmente o Candyman surge atrás do doutor, né, e manda ele pro inferno, né? Eu acho que é a primeira execução do Candyman que a gente vê, tipo, na frente da câmera, né? A Bernadette a gente não viu, o cachorro a gente não viu, e nem a Ruth Jean. Então essa é a primeira cena do filme que realmente a gente vê ele enfiando, assim, o gancho por trás do cara e levantando, assim, rasgando ele todo, né? E daí, isso ele fala mais algumas coisas assim, né? Naquela vibe sinistra pra Ellen, e depois disso ele liberta ela, sabe? Ele coloca assim o gancho pra soltar as mãos dela, o que basicamente daí continua naquela linha, tipo, ah, será que foi ela que matou o doutor, o psiquiatra, né? Depois que o Candyman soltou ela e ela tá enxergando como se fosse o Candyman. Realmente nós, enquanto audiência, ainda estamos em dúvida sobre o que realmente tá acontecendo nessa parada. Então, nesse ponto todo eu posso dizer que esse filme tá conseguindo trabalhar bem pra gerar uma expectativa com relação ao que nós vamos enxergar no final do filme, né? Nisso, a Ellen sai pela janela, uma mesma janela que que o Sandman, que Candyman saiu, que ele deu um pulo assim de costas, né? Um pulo claramente sobrenatural, né? E daí a gente vê ela caminhando assim pelo parapeito do prédio e depois ela consegue entrar num quarto que tá do lado, né? E ela nocauteia uma freira que tava lá, uma enfermeira, né, que tava lá, não sei como é que se chama, cuidadora de louco, eu não sei, né, como é que se chama um funcionário de hospício, né? E daí ela rouba o uniforme dessa mulher. A gente vê que ela consegue pegar um elevador, né? Enquanto ela vai despistando as pessoas, né? As pessoas que estão buscando, né? Ela como criminosa, digamos assim, e ela escapa do hospício, sabe? E a gente vê que ela fez o caminho até a casa dela, né? Rola uma cena bem apreensiva depois que ela chega lá, né, nessa casa dela, de volta. Inclusive, é uma cena demorada, mas nesse caso desse filme eu vou dizer que isso sim é um bom momento pra te fazer uma cena longa, entendeu? Esse filme, apesar dele não ser necessariamente rápido, as cenas dele não chegam a ser arrastadas, né? Só nem todas elas são carregadas assim de algo importante pra narrativa. Mas o ponto é que não é um filme muito lento. Então, nessa cena do filme, que é uma cena que tu realmente não sabe o que vai acontecer, eles andarem devagar, eu acho que eles têm todo o direito de fazer isso, sabe? E daí, basicamente, a Ellen descobre que o Trevor tá morando com outra mulher lá, sabe? Acho que é a tal de Stacy, a Luna, que desde o começo do filme a gente era levado a imaginar que eles estavam tendo um caso, né? A gente vê que eles estão reformando a casa, compraram móveis novos, claro, né, pra se livrar tipo, de tudo que a louca utilizou, de tudo que a assassina utilizou, né? E daí ela tem um diálogo ali que basicamente é ela questionando ele, pô, tu me deixou lá sozinha pra morrer, filho da puta. E daí a outra guria tá com medo dela, né, tá com uma cara de choro, porque basicamente todo mundo que não é ela acha que ela é uma assassina psicopata, né? E daí ela pega assim o telefone, e daí. Porque né, todo mundo tá falando de ligar pro médico, mas tu vê que o próprio Trevor tava com medo dela também, né? E daí ela fala assim: pô, tu era tudo que eu tinha, agora eu tô completamente sozinha, né? E ela sai de lá e a gente vê que daí, assim que ela sai, o Trevor pega o telefone, certo? Pra ligar pro médico, né? Pra ligar pro hospício lá e dizer que a guria apareceu lá na casa dele, né? Aí no final ela não fez nada de ruim pra esses dois, né? E ela se manda da própria casa, a gente vê ela vagando um pouco pela rua, né? Aí na rua ela escuta de novo a voz do Candyman, e isso faz com que ela volte pro gueto, né? E daí sim, numa cena, mais uma cena demorada, dessa vez eu acho que eles se passaram de novo, porque a gente vê ela entrando no apartamento da Ruth Jean, depois ela entrando na parte lá onde fica o Candyman, e depois ela chegando em novos lugares do covil dele, sabe? Mostrando partes que a gente nunca tinha visto até aquele momento, né? Inclusive, ela encontra alguns desenhos assim e tal, que eu não consegui identificar com clareza o que eu tava vendo. Aparentemente tem o rosto do Candyman ali e tal, e eu acho que esses desenhos estão representando a morte dele, sabe? O dia que ele foi executado pelos caras que mataram ele a mando do pai da mulher que ele engravidou, né? Nisso, a Ellie encontra o Candyman deitado
no altar de concreto, sabe? Todo esse filme daí, o visual dele é todo urbano, né? Ele não tem nada assim de com outros estilos de arte, digamos assim, né? Então, mas todo esse lugar daí, esse covil do Candyman, principalmente nessa última vez que a gente tá chegando, é bem interessante, sabe? Tem um monte de coisa que tu pode observar assim na ambientação. Dá pra dizer que eles conseguiram fazer com que o lugar feio, por mais que ele fosse feio, ele se tornasse interessante a quem tá observando, né? A gente vê que ela tá se aproximando lentamente dele com um gancho, que eu não sei exatamente de onde que ele saiu esse gancho. Talvez realmente seja pra reforçar que ela tem um gancho e que ela mesma pode estar executando as pessoas, né? E daí a gente vê que ela golpeia o Candyman no pescoço, mas dele se acorda sem ter sido ferido, né? Indicando que ele não é algo que tu pode matar tão facilmente assim, né? E ele diz pra ela se render, entendeu? Que agora ela já perdeu, já é tarde demais, agora eles vão ficar junto, que ela vai viver pra sempre junto com ele, sabe? Ele vê com esses papos assim e tal, né? A gente vê que ela tá ficando fraca, ela tá perdendo as forças e meio que desmaia. O Candyman agarra a Ellen no colo, né? E que ele fala assim, é nessa cena de agora que ele fala assim, você vai viver para sempre junto comigo, os meus crimes e os seus crimes serão contados e recontados por toda a eternidade, em cada esquina dessa cidade a gente vai continuar sendo comentado, né? Então quando ele falou assim, tipo, os meus crimes e os seus crimes, dá a entender que realmente a Ellen cometeu algum crime, sabe? Dá a entender que ele manipulou ela, ele usou ela de alguma forma, ele possui ela de alguma forma, sabe? Então, pelo menos é a parte da história que eu acredito que faça mais sentido, né? E nisso daí a gente vê que ele deita ela no chão, ele revela o próprio corpo, sabe? Ele tira assim o sobretudo marrom que a gente viu ele vestindo assim o filme inteiro, e a gente vê que tá tipo assim, ele tem os esqueletos dele à mostra, e além disso tem um monte de abelha andando pelo corpo dele, sabe? E daí começa a sair abelha do rosto dele, da boca dele, inclusive daí a Ellen é morta por essas abelhas, sabe? Tu vê que as abelhas começam a picar ela, parece que ele beija a boca dela, não necessariamente um beijo, mas é como se estivesse vomitando a abelha pra dentro dela, sabe? E dá a entender que ela tá morrendo, né? Só que daí então a cena seguinte revela que a cena da morte não foi real, sabe? Basicamente esse momento foi um momento de alucinação, tanto é que a Ellen se acorda assim, tentando arrancar as abelhas do corpo dela, sabe? Tu vê que ela tá se estapeando e tirando alguma coisa do cabelo, da roupa, mas não tinha abelha nenhuma, né? Realmente isso daí que a gente enxergou então não foi real. Aí ela encontra outro desenho na parede, entendeu? Esse desenho daí parece o rosto de uma mulher, daí foi aí que eu comecei a imaginar que talvez o que eles estavam querendo dizer é que a Ellen é a reencarnação da mulher que o Candyman amou quando ele era vivo, sabe? Tipo, porque daí estaria explicando por que, que o tratamento dela tá sendo diferente, sabe? Apesar dela tá se fudendo na mão dele, digamos assim, os outros personagens da história ele simplesmente matava, né? Ele simplesmente matou a Bernadette, tipo, sendo que a Bernadette não falou o nome dele 5 vezes. Ele matou a mulher lá da história do começo do filme, supondo que aquela história era verdadeira. Ele matou a Ruth e Jean. Enfim, ele mata várias pessoas sem muita coisa, não. Então, por algum motivo, vendo ele matar ela, ele tava, tipo, manipulando ela, ou se aproximando dela, enfim, tava tomando conta dela. Então, talvez essa fosse a justificativa que o filme arrumou pra gente ver, então ele não tá matando ela porque ele quer que ela seja que nem ele, ou viva que nem ele, sabe? Tá transformando ela num ser que nem ele, basicamente, entendeu? Pra eles poderem viver pra sempre agora. Inclusive, nessa cena daí também, então, ela encontra uma frase assim na parede que diz assim: sempre foi você, Ellen. Aí tem duas opções, né? Ou sempre foi você, Ellen, porque realmente é uma declaração de amor, dizendo que sempre foi ela que ele amou, digamos assim, né? Ou sempre foi você, Ellen, que, tipo, sempre foi ela que cometeu os crimes, né? E ela tava querendo botar a culpa em outras coisas e tal. Aí a gente vê que a Ellen começa a escutar um choro, ela começa a seguir aquele choro e tal, e daí ela vê que esse choro tá vindo lá de uma grande montanha de lixo que a gente tinha visto muito brevemente nesse filme, sabe? Eu acho que tinha sido o menino Jake lá que explicou pra ela que eles juntam muito entulho pra depois fazer uma fogueira, sabe? E daí ela vê que tá vindo choro lá dessa montanha de lixo, sabe? Aí a gente vê que ela começa a escalar essa montanha, que realmente é muito grande, grande o suficiente para um ser humano se perder lá dentro e outras pessoas lá de fora nem enxergar ela. E a gente vê que os moradores começam a se reunir ao redor da montanha, se preparando para incendiar ela, sabe? Mas não tão só incendiando para queimar lixo, dá pra ver que o menino Jake, que ele tá participando dessa cena também, ele fala bem assim: o Candyman está lá. Então fica meio que confuso, tipo assim, ele enxergou a Ellen e ele enxergou a Ellen, ele acha que a Ellen é o Candyman, ou ele tá querendo o filme tá reforçando que a Ellen sempre foi o Candyman, ou que, enfim, né, começa a vir várias opções e nenhuma delas vai ficar muito clara na nossa mente, né? E daí a gente realmente vê que o Candyman tá lá com ela, sabe? A gente vê daí o Candyman agarrando ela, quando já tava pegando fogo no bagulho, sabe? Os moradores já tinham incendiado já
esse grande montanha de lixo, e tu vê que ele tá agarrando ela, e ele fala assim pra ela: você já está morta, fica aqui comigo, nós já estamos mortos. Daí ela grita: não, e tu vê que ela pega assim um ferro ou um pedaço de pau que tá pegando fogo e perfura ele, sabe? Ele dá um grito de dor e ela consegue escapar dele, carregando o bebê no colo, pelo menos o bebê realmente tá vivo pelo jeito, né? E daí rola uma cena que eu não sei muito descrever, assim, tal, se eu concordo, se eu não concordo, sabe? Ficou meio mista dentro do meu coração. Eu não sei se ela deveria ter morrido realmente naquela cena que a gente viu por último, que tinha sido uma cena bem boa, sabe? Que eu falei que o Sandman matou ela com as abelhas. Então, a gente vê ela se arrastando, assim, pra fora da montanha de lixo. Inclusive, ela já tá pegando fogo, sabe? Deu pra ver que os cabelos dela já foram completamente queimados, as costas dela estão queimadas, e daí ela tá erguendo, assim, o bebê, sabe? E a mãe do bebê tá lá no meio, né? Porque ela morava aí nessa comunidade. Daí a mãe do bebê recupera o bebê dela, indicando que, tipo, não fica muito conclusivo, sabe, qual vai ser, assim, o ponto de vista das pessoas, sabe, se as pessoas já tinham visto a Ellen lá, assim, achavam que a Ellen era o Candyman. O Candyman, a gente vê ele morrendo lá dentro, sabe, ele pega fogo. Aí fica muito de dúvida, tipo assim, tá, peraí, o Candyman era um ser vivo, tipo, deu pra ele morrer queimado, ele era, tipo assim, algo que se materializava mesmo, e dele morreu queimado, ou ele morrendo lá era uma representação de algo que a gente não consegue realmente entender o que significa. Então eu fico meio assim, eu não sei o que eu acho dessa cena daí e tal, do final, sabe, da Ellen salvando o bebê, digamos assim, né? E depois a gente vai ver o enterro dela, né? O que eu não imaginava que esse filme ia chegar até a esse ponto. Eu achei que talvez agora o filme já teria acabado, inclusive, né? Mas não, a gente vê uma cena do enterro da Ellen que eu também acho meio mista, sabe? Porque quem tá lá no enterro dela é o marido dela, né? O ex-marido, na verdade, o Trevor, e a namorada dele. E além disso, tá aquele professor cabeludo que a gente só viu uma vez lá atrás, sabe? E daí eles estão comentando a respeito dela, de ver que ela tá sendo enterrada careca e tal, que ela realmente foi gravemente carbonizada, né? Ferida naquele processo todo. E daí, antes dessa cena acabar, a gente vê que tá chegando vários moradores lá da comunidade, inclusive o menino Jake, e inclusive daí a mulher, sabe? A Annie Mary. Só que daí fica uma dúvida, tipo assim, tá, as pessoas realmente desculparam ela e acharam que quem matou o cachorro e a amiga dela foi o Candyman? Ou porque, tipo, só porque ela devolveu o bebê não seria um motivo pra mulher ir lá perdoar ela, sabe? Tipo, porque até onde a mulher sabia, a, a Ellen foi uma louca que entrou na casa dela, matou o cachorro dela e roubou o bebê. E se ela só devolveu o bebê no final, sabe? No leito de morte, isso daí seria motivo pra tu querer prestar homenagem. Então, meio que não dá pra entender por que essas pessoas foram lá. E outra coisa que fica muito subliminar é o Jake, o menininho, né, que já apareceu algumas vezes nesse filme, ele solta um gancho lá no caixão dela, sabe? Então, tipo, será que eles realmente já tinham enxergado ela com caixão, né? Com o gancho? Tipo, fica muito mais dúvidas do que esclarecimentos, então honestamente eu vou te dizer que são duas cenas aí no final de um filme que tava me agradando bastante, mas desde a cena que ela vai lá entrar naquele lixão pegando fogo, depois o enterro dela, eu comecei a ficar meio dividido. Eu acho que essas cenas daí, infelizmente, apesar de elas serem as últimas, elas estão diminuindo a qualidade total da obra, né? E daí vai ter uma última sim, e essa sim será a cena final do filme, né? É uma cena até relativamente longa para uma história que eu achei que já teria acabado, então até fiquei surpreso que, tipo, tá o Trevor e a namorada dele, né? A gente vê o Trevor no banheiro e a namorada dele falando: ah, vou fazer uma janta, que não sei o que lá. Daí ele fala: ah, eu não tô muito afim de comer agora, mais tarde eu como. Daí a mulher fala: ah, eu queria fazer uma janta gostosa pra nós. E ele só fala assim: ah, eu não tô muito afim, não. Deixa pra lá, que tanto faz. Daí tu vê que a mulher tá claramente incomodada. Tipo, ela abre a geladeira com beijo, ela toca a carne assim com beijo, ela tá bem incomodada que o cara tá sendo meio que assim, ah, distante dela, né? Aí a gente vê o Trevor chorando, então realmente indica que apesar dele estar sendo infiel com a Ellen, ele tinha um sentimento por ela e agora que ela tá realmente morta e enterrada, ele tá sentindo os efeitos da perda, né? E daí ele começa a falar: oh, Ellen, Ellen, Ellen. A gente tá percebendo, tá, pera aí, realmente eles vão fazer com que ela role essa transição, tipo, eles realmente querem nos mostrar que agora a Ellen é o mesmo estilo de fantasma, do mesmo tipo que o Candyman era, porque daí ele fala Ellen, 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 e quando ele fala a quarta vez ele desliga a luz do banheiro, o que é meio, tipo assim, estranho, né? Porque tu desligaria a luz do banheiro antes de sair dele, sabe? Meio que parece que tu tá querendo que alguém te mate, né? Fazer o que? Assim, o roteiro, de vez em quando, os diretores têm ideias de coisas que eles querem nos mostrar, mas eles não conseguem arrumar uma boa razão pra isso acontecer. E depois que a luz tá apagada, ele fala Ellen pela última vez e ela realmente aparece atrás dele e ela tá com aquele visual que a gente viu ela no final do filme, sabe? Ela tá com a cabeça queimada e, enfim. E daí ela fala assim pra ele assim: então, Trevor, tu
tá com medo de alguma coisa, né? Ela fala assim pra ele, daí ele vira pra trás e ela realmente mata ele, sabe? Isso daí me surpreendeu bastante, porque, tipo, eu até achei que realmente podia acontecer isso que eu falei, sabe? De mostrar. Eu já tava esperando que ela pudesse aparecer aí no final pro filme nos dizer que, tipo, deixar até uma espécie assim de hang cliff pra um próximo filme, sabe? Tipo, a lenda do Candyman ia continuar, só que agora com a Ellen, ou talvez com os dois, porque ele realmente não morreu, porque, né, ele é não pode morrer. Ele, sei lá o que, que ele é, um espírito, uma entidade, não sei, né? Só que eu não esperava que eu fosse ver mais uma morte no final do filme, ainda mais do Trevor. Então, realmente, a Ellen mata ele daí tal, com um gancho também, que ela segura na mão, né? Em vez de ser um gancho que tá na mão dela mesmo e tal, ela segura esse gancho na mão, esfola ele assim e tal. E daí, como ele tava gritando de dor, a guria escutou, né? A Stacy, que tava casada com ele. Aí a gente vê que ela sai correndo lá e abre a porta do banheiro e vê ele todo sanguentado, ele mutilado, ele morto, né? E ela começa a gritar, não, não. E na mão dela ela tá segurando assim uma faca, sabe? Porque ela tava lá cortando a carne pra fazer o para fazer assim a janta, né? E daí eu acho que basicamente é como se eles tivessem deixado em aberto assim também, assim como todas as mortes que o Candyman fazia enquanto ele estava assombrando a Ellen, ficava meio ambíguo se foi realmente a mulher que fez sob influência do Candyman e ela não se enxergava fazendo, entendeu? Ela simplesmente fazia e depois a gente só ficava sabendo depois o que tinha acontecido. É como se eles tivessem deixado essa opção também, né? Porque a guria abre a porta do banheiro e claramente o Trevor tá morto. A gente viu o corpo dele mutilado, alguém perfurou o corpo dele várias vezes. E como a mulher que tava, a única outra pessoa que tinha naquele apartamento era a Stacy e ela tava segurando uma faca na mão, eu acho que foi essa a intenção, né? Mas também não faria tanto sentido assim, porque, tipo, quem falou Ellen 5 vezes no espelho foi o Trevor e não a Stacy. Então, sei lá, apesar de terem, assim, pequenos indicativos de coisas que são interessantes, se tu for levar ao pé da letra, se tu tentar racionalizar, se tu quiser se importar com continuidade, tu vai ver que várias das pequenas pistas que esse filme foi nos soltando, eles realmente não estavam muito consistentes, sabe? Basicamente várias coisas que o diretor nos mostra contradizem outras que poderiam ser uma possibilidade. Então, de modo geral, eu diria que assim, não é um filme muito bem bolado, muito bem planejado, o roteiro é bem solto, bem falho, deixaram várias pontas soltas de coisas que eles tentaram. Poderia ser aquela coisa que tu fala assim, nossa, tudo se encaixou perfeitamente, mas não se encaixou perfeitamente não, né? Ficou vago, ficou meio subjetivo, então não posso dizer assim, considerar um exemplo de um bom roteiro, né? Com início, meio e fim, uma consistência que tu consegue ter um final conclusivo, né? Mas de tudo isso eu ainda acho que tem a parte boa supera o lado ruim, né? Eu acho bem chato que as 3 últimas cenas do filme sejam um pouco abaixo da média dele. Honestamente, eu acho que o ponto alto da obra, em questão assim, de cena, falando assim, um ponto cinematográfico, artístico, é aquele. Tudo que acontece lá na parte final da Ellen chegando lá no covil do Candyman, sabe? Quando ela encontra o corpo dele deitado, depois ele se levanta e pega ela no colo e fala as frases pra ela, e depois mata ela, entre aspas, com as abelhas, né? Então, basicamente. Esse daí pra mim foi o ponto alto da obra, daí todas as cenas que vieram depois dessas aí, que não foram muitas, né? Mas os últimos 15 minutos do filme eu diria que ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo de qualidade, e a cena final é divertida pelo menos, né? Eu acho que o fato da mulher ter aparecido e matado o cara te dá pelo menos um pouco mais de entretenimento no final pra fazer com que essa obra termine com um gosto um pouco melhor comparado às cenas que eles estavam nos mostrando ali, que tava ficando meio confuso, meio que sem explicação, e meio que tu não entendia a motivação de ninguém pra nada, sabe? Tu não entendia. Enfim, tu não entendia porra nenhuma. Mas então, né, de modo geral, eu posso dizer que foi um filme que eu gostei, eu posso recomendar para qualquer pessoa que nunca viu, honestamente, sabe? Não é porque não tem o roteiro mais bem construído e mais consistente e que tu simplesmente se envolve com os personagens, não é porque não tem isso daí que deixa de ser um filme bom. É um filme bom, trabalha bem várias coisas, o próprio personagem do Candyman é um personagem bom que eu acho que eles poderiam ter aproveitado, né? No caso, com esse mesmo ator, poderia ter tido outros filmes, sabe? Por causa que funcionou, sabe? A voz dele com aquele efeito assim, ficar ecoando na tua cabeça ficava legal. O texto dele é interessante, quase tudo que ele fala, mesmo que parte seja tipo assim uma baboseira que tu já ouviu em outros filmes, sabe? Basicamente ele repetindo coisas que tu já ouviu o Fred Krueger dizer, digamos assim. Ainda assim, o jeito que ele entrega, o jeito que ele se porta, a imagem dele, sabe? Aquela figura dele com o gancho na mão e o sobretudo, o jeito que ele fica parado assim, tal, com uma mão nas costas assim, na cintura e tudo mais. Eu acho que tem uma estética bem legal, né?
E realmente tem uma narrativa que, por mais que ela seja lenta, sabe, que não falei, os primeiros 45 minutos a gente nem vê nada paranormal, quase nesse filme. Eles, nessa primeira parte do filme, eles conseguiram criar uma expectativa interessante, sabe, sobre quem é o Candyman, se ele existe ou se ele não existe, se a gente vai ver ou se ele não, a gente não vai ver ele. Então, de modo geral, eu considero assim um filme legal, um filme bom, mas né, ele também tem as suas falhas, ele também tem seus erros, ele também não é tão original assim, então, né, eu recomendo para quem quiser assistir, conhecer e ficar por dentro desse outro filme que dá pra dizer que foi importante pro gênero slasher, sabe? É importante porque ele conseguiu entrar em alguns temas que outras vezes a gente não havia, né? Tem a questão étnica que eu já reforcei, que botaram um vilão, um personagem, assim, desses filmes de terror que geralmente a gente não via, sendo interpretado por um ator negro, a gente viu. Então, realmente teve, tipo, tem motivos o suficiente pra eu recomendar esse filme. E como eu disse lá no começo, eu vou destacar aqui de novo, sabe? Tipo, de filme slasher, eu acho que talvez ele seja o melhor, sabe? Em questão assim de one shot, sabe? Tipo, melhor que o primeiro filme de Sexta-feira 13, melhor que o primeiro filme do Fred Krueger, né? O Nightmare on Elm Street, melhor que o primeiro filme do Halloween, né? Mas ao mesmo tempo, ele não se distancia muito desses filmes, sabe? Não é como se ele tivesse se esforçado pra ser mais original e trazer coisas novas. Ele realmente pegou várias coisas que esse filme fez e executou melhor justamente porque é um filme de grande budget, né? Esse filme que foi feito pela Universal, né? Então, tipo assim, eram atores bons, né? A atriz protagonista atua muito bem o filme inteiro, ela sempre consegue nos vender tudo que tu quer que tu acredite nela, sabe? As cenas que ela tá nervosa, apavorada, ou que ela tá chorando, ou enfim. E até nas cenas, as poucas cenas que a gente vê ela lidando já com um lado mais sinistro, tipo ali no final do filme e tal, né? Ela cumpre bem o papel dela, o ator que interpreta o Candyman também, né? Já que ao contrário de vários outros vilões de slasher, eu acho que praticamente todos, ele não tem uma máscara nem uma maquiagem, então tu vê o rosto dele, tu vê a expressão dele, né? Ao contrário de todos esses vilões que eu falei. Então, né, a lenda por trás do background desses personagens, sabe? A história que eles nos contam, né? Só com a narrativa mesmo, né? E não com background, com efeitos que tu vê lá, consegue enxergar um flashback, né? Lá quando aquele professor conta a origem de como que ele foi morto e tudo mais. Então, tipo, honestamente, eles conseguiram pegar um negócio que já tava meio que saindo de moda, né? 92, no caso, já é depois da maioria dos filmes desses outros que eu falei, né? A questão é que esses filmes que eu falei, Halloween, Sexta-feira 13, Nightmare on Elm Street, eles tiveram muita sequência, 6, 7, então eu nem sei quando que pararam de fazer filmes. Halloween não parou até hoje em dia. Halloween tá saindo filme o resto da vida, nunca mais vai parar de sair, né? Então, a Universal, ela pegou assim, vamos fazer então, já que esses filmes daí de esses estúdios pequenos estão fazendo esses filmes ruins e tá dando bilheteria, vamos tentar fazer um filme bom e dar bilheteria. Então, tipo, dentro dessas questões, ele é muito superior a esses filmes, sabe? A atuação, né, geralmente nesses filmes daí que eu falei, não tem uma atuação muito brilhante. Um que outro personagem se destaca. Esse daqui não, né? Todo mundo tá cumprindo muito bem o papel. Os outros personagens que não são a Ellen também mandam muito bem nos seus papéis, entendeu? Tu consegue acompanhar a narrativa de modo geral tranquilamente, entendeu? É um filme que, por mais que ele seja parado a primeira uma hora, ele ainda assim ele vai cumprindo a expectativa dele. E que nem eu falei, ele é um filme que se leva muito a sério. Ao contrário de Sexta-feira 13 e esses outros que eu já falei várias e várias vezes, que são filmes que eles são mais assim, idiotinhas, mais bobinhos, eles te mostram cenas, assim, até cenas de violência que tu pode dar risada. O Fred Krueger, principalmente, sempre falando bobagem nos filmes dele, sabe? Que são filmes que meio que não tem como tu ficar realmente assustado. Tu pode não gostar das cenas de violência e se sentir incomodado, né? Porque tu não tem estômago. Mas agora dizer que o Jason te assusta com as coisas que ele faz, não e nem com as coisas que ele fala, né? Porque ele não fala nada, né? Então, eles conseguiram, assim, pegar e falar, quer saber, vamos trazer atores bons, vamos trazer um vilão que o cara dele aparece, entendeu? Vamos fazer uma edição hollywoodiana, cinematográfica. Então, realmente, ele é uma versão big budget desses filmes slasher, que geralmente eles... Né, o apelo deles era justamente os vilões, os personagens que se tornavam emblemáticos, não tanto o roteiro, não tanto a história nem a atuação. Então, eu considero que o Candyman é a melhor versão desse estilo de filme, entendeu? Principalmente para quem se importa com toda essa questão de produção e atuação, e sabe? E quiser ver um filme mais sério nessa linha, não quer ir pra trashizada que os gêneros slasher são famosos por terem, né, representado. Então é isso aí, entendeu? Foi um filme que eu gostei de conhecer, achei uma experiência boa, né? Me decepcionou em alguns momentos, principalmente perto do final, mas raramente um filme me agrada do começo ao fim, né? Não esperava que esse aqui seria diferente. Mas também não fiquei decepcionado, porque eu achei que eu ia gostar e eu gostei, sabe? Valeu a pena conhecer esse personagem. E, né?
Antes tarde do que nunca, né? Que nem eu falei, eu tinha visto esse filme, mas fazia muito tempo e era só flashes mesmo. Realmente foi a primeira vez que eu consegui acompanhar essa história inteira e definir minha opinião e ver o que eu acho, como que ele se enquadra em comparação a todos os outros filmes de slasher que vieram antes e também depois, né? O gênero slasher meio que caiu em desuso, eu não saberia citar nenhuma franquia moderna que é sobre isso, sabe? Um vilão assim, que vai acumulando cadáveres e tal, né? Então, é isso aí, né? Amanhã eu vou estar trazendo o review, uma análise de um filme chamado Toxic Avenger, né? O Vingador Tóxico é outro filme de terror e comédia, né? Eu digo outro não porque esse aqui que eu acabei de falar mas sim porque eu já analisei vários filmes de terror e comédia nesse mês, né? Vai ser meu último filme de terror e comédia desse Monkey Madness, né? Depois disso só vai ter mais um filme, o filme que eu vou analisar no 31º dia, né? E quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. Valeu!